sejam bem-vindos a mais um programa aqui da revista Green Build ao vivo pelos estúdios da UTV São Paulo, hoje dia 5 de maio de 2014, o meu relógio aqui batendo, até conferindo aqui, 2 horas e 10 minutos, o programa de hoje dedicado exclusivamente ao setor da construção civil sustentável. Eu sou Alan Banas, teoricamente eu deveria falar aqui ao meu lado direito ou o Marcos Casado, ou o João Marcelo, ou a Amanda, ou o André, enfim, as nossas jornalistas, nossa equipe, mas no bate-papo de hoje sou eu e o meu convidado. Mas antes de apresentar o convidado de hoje e falar um pouquinho do mercado da construção sustentável, eu queria mostrar para vocês a edição atual da revista Green Building. Ela é de capa branca, a edição exatamente de março a abril e a de maio, junho já praticamente finalizada para entrar em circulação. Breve vocês recebem aí no seu endereço. Também dá um outro recado rapidinho para vocês que acompanham a nossa programação, convidá-los a também tirar as suas dúvidas, já que nós teremos no mês de agosto a Expo Arquitetura Sustentável e a revista Green Build terá ali um catálogo oficial, será o catálogo oficial da Expo Arquitetura Sustentável, a feira conduzida pela RID, e nós teremos dentro do espaço da Expo Arquitetura Sustentável, teremos um estande de 80 metros quadrados, onde nós denominamos de Ilha do Conhecimento. O que seria essa Ilha do Conhecimento? É um espaço onde nós teremos um programa de televisão ao vivo lá dentro da feira, teremos também uma maquete onde nós falaremos de um bairro sustentável e também teremos um espaço dedicado a pequenas palestras, para justamente quem estiver na feira, estiver passando nas imediações da feira, possa assistir palestras curtas de meia hora, 40 minutos, tá certo? Então a Ilha do Conhecimento estará disponível na Expo Arquitetura Sustentável no mês de agosto. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisem, vocês podem entrar em contato com a editora no nosso telefone ou pelo site, enfim, fiquem à vontade. E o nosso bate-papo de hoje, está aqui ao meu lado direito o Fábio Colella, ele é diretor da Invac, empresa na Suécia. E o Fábio está representando aí num bate-papo com a gente, justamente sobre um tema que eu acho espetacular, sobre a coleta de lixo, de resíduos, não é verdade? E a Invac tem uma história fantástica, nascida na Suécia, o próprio Fábio poderá contar um pouquinho, mas primeiramente, boa tarde, Fábio. Boa tarde, Alan. Boa tarde a quem nos vê, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos ver se a gente consegue elucidar todas as dúvidas que vocês possam ter, né, sobre o nosso sistema. E eu comentava aqui com o Fábio, nos bastidores antes de começar o programa de hoje, justamente sobre esse sistema. Eu acabei conhecendo num evento de lançamento do empreendimento Parque da Cidade, da Odebrecht, isso em 2013, no ano passado. Sim. E de lá para cá eu fui pesquisar um pouquinho sobre o sistema deles, achei super curioso. E está aí o Fábio hoje representando justamente para poder tirar as dúvidas desse tipo de serviço, desse tipo de produto. A gente pode falar um produto, é um produto misturado com serviço também. Mas eu queria primeiramente agradecer a sua participação aqui, Fábio, e dizer um pouquinho quanto tempo que a empresa está no mercado, quanto tempo que a empresa está no Brasil, já que ela nasceu na Suécia, para a gente contar um pouquinho dessa história, Fábio. Deixa eu contar um pouco então da história da Invac no mundo para a gente chegar aqui no Brasil. A Invac começou a sua evolução tecnológica no final da década de 50. Então o nosso fundador, que era uma empresa familiar, à época se chamava Central Sug, ele vendia sistemas de aspiração central de edificações, especialmente focadas em hospitais. Durante a renovação de um hospital bastante renomado na Suécia, ele foi convidado para instalar esses sistemas de sucção central e a história se perdeu um pouco. Não se sabe se foi ele que sugeriu que ele poderia fazer coleta de outros tipos de materiais por sucção ou se alguém sugeriu para ele pensar sobre. O fato é que isso aconteceu no final da década de 50. No ano de 1961, esse hospital, que é o Hospital de Sollefteå, que é me desculpem a pronúncia, porque eu não falo sueco, então não sei se é Sollefteå, mas enfim, esse hospital recebia então o primeiro sistema de coleta pneumática de resíduos do mundo. E foi assim que nasceu essa tecnologia para coletar resíduos de uma forma bastante diferente do que vocês estão acostumados a ver com coleta convencional de caminhões ou mesmo muitas pessoas fazendo coleta. O nosso fundador, ele era um engenheiro muito hábil, muito inteligente, e ele percebeu que o sistema que ele implantou no hospital poderia ter outras utilizações. Então, em menos de 2 anos, ele conseguiu trazer o sistema que ele tinha desenvolvido para o hospital para uma aplicação pública
nos arredores de Estocolmo. E daí começou, quer dizer, foi a primeira instalação municipal, coleta de resíduos sólidos urbanos, em 63, e depois foi um sistema atrás do outro, isso dentro da Suécia. O primeiro sistema que trouxe bastante conhecimento da empresa para o mundo foi quando ela vendeu os 2 sistemas nos Estados Unidos. Um para a Ilha Roosevelt, em Nova York, que é um bairro grande, colocado dentro de uma ilha, e a Disney World, em Orlando, que possui toda a infraestrutura do parque de diversões da Disney, é toda pelo subterrâneo. E a coleta de lixo foi também com o sistema da Enva, que nasceu... e isso deu renome da empresa para o resto do mundo, porque foram 2 ícones muito fortes. Daí em diante não parou mais. Foram mais de 700 sistemas vendidos no mundo inteiro. Hoje grande presença mais na Europa? Hoje nós temos 2 grandes... A Ásia é muito forte também, Coreia, China, tem muito sistema instalado, mas Europa e Ásia fazem, vamos dizer assim, os carros-chefes. Nós temos sistemas no Oriente Médio, nós temos sistema na América do Norte, na América do Sul também tem um sistema na Venezuela, muito pequenininho, e outro na Argentina. São sistemas que foram vendidos ocasionalmente, direto da Suécia. Mas o fato é que a empresa se desenvolveu ao longo desses quase 53 anos, desde quando começou no hospital até os dias de hoje. Em 2009, quando o Brasil já apresentava uma situação econômica um pouco mais estável, né, de vários pontos de vista, ela resolveu trazer a companhia para o Brasil. E aí abriu, na verdade, 2 filiais na América, uma na América do Norte e outra na América do Sul. Uma no Canadá, que era para fazer toda a parte da América do Norte e parte da América Central, e uma filial aqui no Brasil para cuidar, de uma certa maneira, da América do Sul. Hoje nós estamos praticamente focados no Brasil, a gente não fez nenhum desenvolvimento fora a região, fora do país, né? Nós não buscamos nenhuma oportunidade, mesmo porque a economia da América do Sul, praticamente 70% de todos os grandes negócios estão dentro do nosso país. Então abrimos a nossa filial em setembro de 2009, foi quando nós trouxemos a companhia para o Brasil. E como é que, não só a companhia, mas você como profissional, Fábio, enxerga, como é que eu diria, a construção civil sustentável no Brasil? Esse assunto ele é um assunto mais recente dentro da construção brasileira. Ele não tem o quê? Uns 10 anos, para menos, que isso começou a tomar força na construção brasileira. Então, essas certificações, inclusive, LEED, Aqua, são coisas mais recentes, sendo que na Europa, mesmo nos Estados Unidos, já tinha uma história um pouco mais antiga. Vem crescendo de uma forma bastante geométrica, né? O crescimento é exponencial desse setor, vem ganhando força, principalmente nas questões energéticas. No nosso setor, que é resíduos, ainda tem um pouco de pé atrás, né? Ainda estão tentando ver quais são as soluções que podem ser ou não utilizadas para você ter esses ganhos sustentáveis no manuseio de resíduos. Então, a gente vê isso com bons olhos. Para nós é super interessante. Foi um dos vetores que fez com que a Envac no mundo montasse uma filial no Brasil, porque tinha essa visão desse potencial crescimento no setor privado e no setor, de uma certa maneira, que acaba invadindo a coleta doméstica, porque todos esses empreendimentos depois ou vão virar um bairro, ou um distrito, ou mesmo um grande município, né, com essas novas construções, com esse tipo de abordagem. Eu vou até pedir justamente para você poder explicar um pouquinho como é que funciona esse sistema. Obviamente, você comentou aqui hospitais, a gente pode falar em empreendimentos comerciais, chegamos até a comentar nos bastidores a possibilidade no catering, né, que é a aviação, não pequenos estabelecimentos, mas praças de alimentação, shoppings. Sim. Então há diversas aplicações, né? Que aplicações são essas e como funciona esse sistema, Fabio? Bom, imagina o sistema como um grande aspirador de pó, é isso que o sistema no seu âmago é. Então, ele é composto de 3 grandes partes, para explicar mais facilmente.
você tem o ponto de deposição do resíduo, que é a interface com o usuário, é onde você tem um móvel, uma lixeira um pouco mais agradável aos olhos, onde o usuário vai lá e descarta seu resíduo. E logo abaixo dessa lixeira, você tem um conjunto, uma sala técnica, que é composta de uma válvula que está ligada ao terminal, à central de coleta de resíduos, que ela pode estar a até 2 km de distância desse ponto de coleta. Pela curiosidade, qual a distância desses dois pontos? Esse número é teórico, porque depende do que você está coletando, você pode ter distâncias um pouco menores ou distâncias até maiores. Nós costumamos, como uma média, dizer que um sistema é capaz de atender até 12 km², um único sistema de coleta pneumático. Então, se você trouxer isso para uma cidade que nem São Paulo, às vezes, dependendo do bairro, você pode pegar até 2 bairros inteiros, sem ter a influência de caminhões de coleta de lixo e mesmo pessoas, ou seja, você diminui muito isso. Ou que São Paulo não é um exemplo típico, porque você tem bairros que é quase uma cidade. Você pega o bairro de Santo Amaro, por exemplo, que é enorme, então você precisaria de mais de um sistema. Mas é um sistema que abrange uma área razoavelmente grande. Então existe uma central para onde esse lixo... Existe uma central. Então, voltando à explicação como ele funcionava, o resíduo fica armazenado sobre essa válvula. Entre o terminal e esta válvula, este ponto de deposição, existe um sistema de tubulações que permeiam todo o subsolo da cidade, do distrito ou de um empreendimento privado, como o Parque da Cidade, que você usou de exemplo. Lá são 10 edificações. Então você tem um tubo que liga todas essas 10 edificações a um terminal. E aí o resíduo começa, num determinado momento do dia, começa a ser coletado automaticamente. Você não tem a necessidade de uma pessoa iniciar a coleta de resíduos. A premissa básica desses sistemas é estar disponível para o usuário 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. É assim que funciona no mundo inteiro. E é assim que vai funcionar nesses 2 empreendimentos que nós estamos montando agora e qualquer outro empreendimento que a gente venha a implantar aqui no Brasil. Então, esse transporte, que nós chamamos aqui no Brasil de transporte pneumático, nada mais é que uma grande sucção, como eu falei, um grande aspirador de pó. O que controla o fluxo de resíduo dentro dessa tubulação são essas válvulas que estão embaixo das lixeiras, que, conforme o terminal liga os seus motores, funciona tudo com eletricidade. Conforme você liga os motores do terminal, ele começa automaticamente, abre estas válvulas ao longo do trajeto e começa a fazer a sucção do resíduo. É um sistema extremamente rápido, o lixo é coletado a aproximadamente 70 km por hora, então a velocidade com que o lixo trafega é bastante alta. Então, para que eu possa entender, esse sistema é acionado muitas vezes ao dia, ou isso depende muito do empreendimento, Exato, depende do projeto. Ele pode, normalmente nós trabalhamos com 4 coletas ao dia. Então ele fica armazenado no início do sistema, praticamente muito próximo. Lá você tem mais ou menos uns 2 metros de tubo que são usados de armazenamento do material. E aí, ao longo desse período, tem projetos que você vai ter 4 coletas ao dia, tem projetos que vão ter 8, depende muito do volume de resíduos que é gerado, enfim, um pouco da logística, isso faz parte do projeto até do sistema. E aí, o resíduo por sucção é transportado até o terminal. No terminal, os resíduos são armazenados em recipientes específicos para cada tipo de resíduo. Existe toda uma logística para fazer isso. Uma reciclagem seletiva. Exato. Cada ponto de coleta que existe nas ruas é para um resíduo. E na entrada do terminal você tem uma outra válvula que posiciona este tubo único que vem das vias do empreendimento nos respectivos containers de lixo. Então, lixo reciclável, lixo orgânico, papel, metais. Então, o sistema automaticamente ele vai abrindo as diferentes válvulas dos diferentes tipos de resíduo e encaminhando para aqueles containers corretos. Não tem risco de contaminação cruzada, não tem risco de você misturar orgânico com papel nesse transporte, porque ele faz o transporte fora um por vez. Me parece todo fechado, todo lacrado, né? O que a gente vai comentar daqui a pouco sobre a hermético, contaminação. Você não tem odor, você não tem ruído, você não tem gente mexendo em resíduo. Você não ouve nenhum barulho? Não, na verdade, tudo se transforma numa infraestrutura. Assim como você abre uma torneira e sai água, ou acende um interruptor e
faz-se a luz, você descarta o seu resíduo e ele vai ser coletado. Você tem, por exemplo, esses sistemas são interessantes. Depois que o indivíduo, o munícipe, ou eu, ou você, descartamos o nosso saco de lixo, ninguém mais põe a mão no resíduo, a não ser no destino final. E dependendo do destino final, nem se põe a mão, porque se você for para uma planta de incineração, por exemplo, ou para uma planta de compostagem, biogás, os sistemas já são tão automatizados que praticamente já recebem o resíduo e manipulam automaticamente. Então, minimiza demais a exposição dos trabalhadores. Você me explicou que depois que chega no prédio final ali, existe um caminhão que retira isso. Exato. Ou não? E esse caminhão, desculpa, perguntando, é um caminhão comum ou ele também tem que ser totalmente lacrado, diferente? Como é que é dali em diante? Não, na verdade é um caminhão comum. O que você faz toda a engenharia que existe no caminhão, ela está dentro do nosso terminal. Então, por exemplo, um caminhão hoje de coleta de lixo, que trafega pelas vias, ele tem um compactador, ele tem todo um controle, né? Tem toda uma engenharia para reter o chorume que sai do lixo. Isso tudo está dentro do terminal, então você minimiza muito esse volume, esse número de equipamentos para fazer a coleta. Então, o caminhão que vai buscar o container é um caminhão tipo roll-on, roll-off, muito comum. E dali ele já vai direto para o seu destino final. Nós temos uma vantagem interessante que os nossos containers eles têm volume maior. Então, um caminhão de lixo consegue coletar em torno de 9 metros cúbicos até 12 metros cúbicos. Nós temos containers de 30, 35 metros cúbicos. Praticamente do dobro ou triplo. Então, você às vezes, em muitos casos, na grande maioria, você não precisa ter aquelas áreas de transbordo que o sistema convencional precisa para você coleta o resíduo na rua da sua casa, por exemplo, passa o caminhão de lixo. Esse caminhão de lixo vai para um local onde ele faz o transbordo, ou seja, ele desova o resíduo e depois um equipamento coloca isso num caminhão maior para poder ir para um aterro ou para um centro de triagem. Não, o que eu estava até falando, por você ter um caminhão com capacidade maior, chega a quase 30 metros cúbicos, foi isso, né, que você falou? 30, 35. A gente tem menos idas e vindas, carbono na atmosfera, verdade. Trânsito e por aí vai, não é? Se você pegar, por exemplo, o exemplo do Parque da Cidade, lá nós temos uma estimativa de que nós vamos reduzir, de cada 4 transportes que a coleta convencional faria, nós eliminaremos 3. Então é uma redução bastante forte. Isso vai reduzir emissão de particulado, consumo de diesel, manutenções, enfim. Você tem uma redução considerável. Eu não vou dizer que vai impactar na mobilidade do entorno, mas você tem um ganho. Ajuda. Não vai ser um grande impacto, mas você vai. Não é um grande impacto, porque nós estamos falando de um empreendimento, tudo bem, as proporções desse empreendimento da Odebrecht são em proporções grandes. Mas se nós analisarmos vários projetos passando a adotar um sistema como esse... Nós temos um sistema, para exemplificar isso que você está dizendo, nós temos um que é famoso, até bastante conhecido aqui no Brasil, porque acabou virando um ícone, apesar de não ser um dos maiores, mas a cidade de Barcelona é isso. Barcelona implantou o sistema, inclusive é uma das cidades que tem o sistema no seu plano diretor. Na cidade inteira. Ela tem como no plano diretor da cidade implantar. Hoje nós atendemos 1/3 da cidade com o sistema de coleta pneumática. E aí sim você percebe ganhos de mobilidade, porque você está atendendo a população, hoje gira em torno de 1,5 milhão, 2 milhões de habitantes, nós atendemos em torno de 600 mil, de 500 mil a 600 mil habitantes com o sistema. Então aí você tem esses ganhos bastante expressivos. Aqui no Brasil tem um impacto muito forte para o empreendimento, principalmente com as questões de certificações, porque vai contribuir em muito com todos os critérios que as certificações pedem. Mas num futuro distante, quando o nosso sistema já estiver bem mais evoluído aqui no Brasil, esses ganhos que cidades como Barcelona, Hong Kong e outras no mundo inteiro têm, vão trazer esses benefícios diretamente. Qual que é, na verdade eu ia colocar São Paulo como um exemplo aí, mas São Paulo é sempre um caso à parte. Vamos colocar Curitiba, vai, que Curitiba é uma cidade de referência aí. Sim. Uma cidade que quer colocar um sistema como esse, implantar 100%, ou que seja 70%, 50%. Nós sabemos, principalmente por que eu ia usar São Paulo. Embaixo do solo de São Paulo é aquela bagunça. É tão difícil a gente colocar os cabos de telefonia, de eletricidade para baixo, imagina quanto mais colocar lixo. Qual que é a dificuldade? Talvez essa a mais. São várias as dificuldades. Eu fico imaginando. Não, você tem a questão da implantação,
é um sistema, você tem que cortar todas as ruas para implantar o tubo. É um único tubo de transporte. Porque de um empreendimento, ok. Por exemplo, o Odebrecht está nascendo agora. Exato, é mais fácil. Tudo que é novas urbanizações, por exemplo, se a cidade de São Paulo vai desenvolver um novo bairro e o sistema já nasce com esse novo bairro, é muito simples. Agora, você pegar uma cidade que nem São Paulo, uma cidade que nem Curitiba, e for em áreas muito consolidadas, onde você tem centros de cidade, por exemplo, que é o caso que a gente, por exemplo, vem estudando com Curitiba, uma certa região do centro da cidade, a gente não sabe o que tem embaixo do solo, custa sonhar, né, Fábio? O problema é você tem grandes intervenções, você vai mexer. Eu sempre dou esse exemplo, né? Imagina, nosso escritório aqui em São Paulo é no Itaim Bibi. Então imagina você começar a escavar, abrir valas em todas as ruas de Itaim para implantar, o que você não faz com o trânsito na cidade. Esse tipo de pergunta que você fez é difícil de responder, porque essa é uma dificuldade, porque o Brasil ele é muito urbano. Ele é um dos poucos países que tem 80% da sua população em zona urbana. Dificulta um pouco desbravar, você fornecer esse sistema para municípios. Porque quase todos eles você vai ter que sair rasgando todas as vias, praticamente. Porque a gente sonha, né, com cidades ideais, né? E um projeto bacana como esse, obviamente, economicamente para a Invac seria excelente. Sim. E para nós, população, obviamente, é um sistema interessante. É uma coisa que vai levar tempo. Por exemplo, a cidade de São Paulo, ela tem um projeto de passar toda a rede elétrica para o subsolo. Então, só sonhando alto aqui, se a gente conseguisse casar essas duas infraestruturas juntos, facilitaria muito, porque você, a partir do momento que você vai abrir para implantar uma infraestrutura e vai implantar duas ou três, você minimiza custos, você faz um planejamento muito melhor de como vão ser feitas essas implantações. Os custos são altos, né? Exato. Os custos são altos justamente porque você não sabe o que tem debaixo do solo. Hoje são poucas as vias em São Paulo, sem querer mudar o assunto, sem querer escorregar, que tem os cabos, né? Esses postes. São poucas avenidas. As Rebouças, né? Eu acho Faria Lima, são a Paulista. E dá um ar diferente. Né? Dá. Quando você compara as nossas cidades com cidades europeias ou americanas, você tem um baque. Você olha para cima, você não vê nada. Você vê árvore, você vê céu. Aqui você vê fio. É fio para lá, fio para cá, um monte de gato, né? Isso faz parte da nossa cultura, né? Antes de eu chamar um comercialzinho, eu queria até fazer uma pergunta aqui bem de leigo mesmo. Esses dutos que percorrem, que vão por baixo do solo, que você falou que podem chegar a 2 km para mais ou para menos, enfim, eles têm que ser em linha reta ou pode-se haver pequenas curvas? Não, como é que é isso? O sistema tem um monte de curvas. Na verdade, essa distância que eu te falei de 2 km é a distância do terminal ao ponto mais distante. Mas entre esses pontos... Entre esses pontos eu posso ter, por exemplo, 15 quilômetros de tubos. Entendi. Com vários ramos, com várias ramificações, e eu posso, inclusive, subir e descer. Eu não sou que nem uma tubulação de esgoto, por exemplo, que eu tenho que usar declividade para o material escoar. Eu posso subir, eu posso descer, porque eu estou trabalhando com sucção. Então, a sucção... Deve ser poderosa ela vence todas essas perdas de carga, digamos assim. Nós trabalhamos... Como eu falei, a velocidade é de 70, em média, pode variar de 60 a 80 km por hora. Imagina você com o seu carro 80 km por hora, dentro de um tubinho de meio metro de diâmetro, qual não é a sensação? Né? Na volta do comercial eu vou mostrar algumas fotos e um vídeo, eu não sei nem se está nesse vídeo, mas num vídeo que está no site de vocês, depois até vocês podem entrar, eu vi um menininho colocando lixo. Não, é nesse vídeo. E foi proposital, né? Eu não sei porque a segurança aquele menininho ir junto, né? Ali é na Suécia, aquele menininho ele é um usuário sueco do sistema, onde a cultura já está bem mais enraizada, são 50 anos de existência. Mas quando você me explicou como funcionava, eu já fiquei mais seguro de que ninguém vai junto ali. Não tem esse risco. Mas você fica com medo. Não tem esse risco. Vamos chamar um breve comercial, daqui a pouco a gente volta com mais Green Build TV. Não saiam daí. Venha assistir venha assistir eu vou hipnotizar você. Venha assistir na UTV.
tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Os desafios estão em todos os lugares, mas eu enfrento, de cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor, com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada, driblo todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento. E sempre que entro em campo, jogo pra ganhar. A partida vai começar. Vamos pra cima. Retornando aqui aos estúdios da UTV São Paulo, do meu lado direito está o Fábio Colella, diretor da Invac. Um bate-papo bem curioso aqui sobre o sistema deles. No próprio intervalo, mais uma vez, peguei aqui para tirar algumas dúvidas e a gente terminava aquela parte de segurança realmente desse sistema. E o próprio Fábio me falou que em quase 50 anos, mais de 50 anos, nunca tiveram problema. Porque eu vi um menininho ali no filme e eu falei, se aquele menininho faz um gesto errado, ele sabe lá onde vai parar, mas não tem esse problema. O sistema é bastante Né? seguro. Esse sistema existe há mais de 53 anos, nós não temos nenhum relatório de incidente de pessoas caindo para dentro do sistema ou sendo sugadas pelo sistema. O sistema é bastante seguro. Mesmo quando, por exemplo, você está tendo a sucção do resíduo e você, no mesmo momento que um usuário vai dispor o resíduo dentro do ponto de coleta, ele não sente a sucção. Porque por trás daquele móvel, na verdade a lixeira é um equipamento do sistema, ele tem entradas de ar corretamente alocadas justamente para que a sucção não venha até a porta. Então o usuário ali nunca vai sentir a sucção do sistema. Ótimo. Então é tranquilo, nesse ponto é sossegado. Eu queria até pedir para o Switcher já liberando daqui a pouquinho as fotos e ele preparando, que eu vou fazer uma pergunta aqui e aí na sequência a gente vai com as fotos.
custo disso? Geralmente a gente está batendo um papo, um investidor, um empreendedor, uma incorporadora falou, eu quero adotar isso no meu empreendimento. É caro? Aí eu pergunto para você. Obviamente que deve ser de projeto para projeto, mas... Exato. Não vou dizer que é um projeto barato. É uma tecnologia que já tem 50 anos, consolidada, mas ela é uma tecnologia que demanda o uso de certos equipamentos que no mercado são equipamentos caros. No Brasil, principalmente, apesar de serem tubos de aço carbono, depois que a Petrobras teve o boom há 4 ou 5 anos atrás, esses custos de matéria-prima do nosso sistema eles subiram bastante. Então, não posso dizer que é um sistema barato. Porém, ele não é um sistema caro quando você vê ele como um todo, os benefícios que ele traz. Tanto do ponto de vista social, ambiental, como econômico. O custo operacional dele é muito mais econômico que o sistema convencional. Ele chega a ser até 40% menor, o custo de operação menor que o custo de um sistema convencional. O investimento ele varia demais de um projeto para outro, porque depende quantos tipos de resíduo você vai coletar com esse sistema, distâncias, a configuração, projetos que são horizontais, como condomínios horizontais, que nem um condomínio fechado de casas, ele é muito simples, menos infraestrutura. Edifícios altos, como é o caso, por exemplo, do Parque da Cidade, que você tem na média ali 35 andares, você tem que cruzar com esse tubo todos esses andares, colocar portas especiais seguras. Então, essas portas são... Nós tivemos Nesse caso é por andar, não fica embaixo. Não, alguns edifícios do Parque da Cidade vão ser por andar. Por andar, fantástico. Por andar. E nós, por exemplo, aqui no Brasil tivemos que adequar este sistema vertical, como nós o denominamos, por os critérios do Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo. Então, isso é claro que tudo isso acaba afetando os custos aqui no Brasil. Eu costumo usar como um exemplo de referência de valores, porque isso é publicado não por nós, mas pelos próprios clientes. A cidade de Barcelona ela divulga um índice que seria aproximadamente 2.100 euros por residência. É o valor do investimento se você tivesse 1.000 residências. Não, o valor de investimento seria um investimento único de R$ 2.100 para ter o sistema no bairro, por residência. Então, se você tem 1.000 residências, você teria um investimento naquele setor ali do bairro de 2.100.000 euros. Agora, o interessante é o custo operacional. Independente de você coletar 2 frações, 3 frações, o custo operacional é mais ou menos constante. E usando o mesmo exemplo de Barcelona ele gira em torno de 4 euros mais ou menos, de 3 euros a 4 euros, o que dá hoje está mais ou menos 3, né? Entre 9 e 12 reais para você operar o sistema. Isso é fantástico. Então você consegue. Já até tentaram, né, principalmente na cidade de São Paulo, quem não foi de São Paulo, colocar a famosa prefeita que a gente já teve de colocar a taxa do lixo. É verdade. A gente às vezes não se importa de pagar certas taxas, mas se a gente tem coisas viáveis, né? Para nós, tanto faz se a taxa estiver dentro do IPTU, porque o IPTU tem lá tem lá um que a vossa antiga prefeita queria colocar isso também, né? Tem isso daí. É verdade, teve uma iniciativa. Você se lembra, provavelmente. Tem municípios no Brasil que usam a taxa de lixo e funciona muito bem. Aqui eu acho que talvez a abordagem que a época a prefeita fez foi justamente essa que nós acabamos assim comentando meio passando, que era uma nova taxa, não existia a isenção dessa taxa do lixo de dentro do IPTU e veio com uma taxa substituindo aquela e com mais valor agregado, né? Era uma maneira de aumentar a arrecadação, talvez. Ficou muito mascarado. É que nem eu falei, às vezes a gente não se importa quando a gente tem um bom sistema, quando a gente tem uma... Quando você vê retorno do que você está investindo, você realmente não tem. Fazer o seguinte, Fábio, vamos chamar algumas fotos e aí você, vamos comentando, eu vou te fazendo algumas perguntas. O TuSwitch consegue liberando, vamos lá. Então aqui nós estamos vendo, isso aqui é um terminal. Esse terminal, por exemplo, é um terminal na Suécia, na zona de Hammarby, que é um dos bairros mais sustentáveis do mundo, está entre um dos bairros mais sustentáveis do mundo. E o que vocês estão vendo aqui é um equipamento que separa o lixo que vem pela tubulação principal. Então, o lixo é transportado por ar. Então, quando ele chega nesse equipamento cinza, ali logo atrás daquela peça verde ali, meio em diagonal, assim... Certo. Esse equipamento ele separa o sólido do ar.
Então o ar vai para um sistema de filtragens e é devolvido para a atmosfera. E o sólido, o lixo, né, seja ele orgânico, embalagens, o que for, ele cai num compactador que vai compactar todo o material naquele container que está logo à frente. Você falou do ar que é jogado na atmosfera. Sim. O ar é tratado? Ele é filtrado. Filtrado. Por exemplo, aqui neste exemplo que nós estamos mostrando nesta foto, ele não tem tratamento por adsorção química, porque lá a temperatura é muito baixa, então você não tem problema com odor na Suécia. Uhum. Mas em países mais tropicais ou países mais quentes, no caso do Brasil, um país tropical, ou, por exemplo, você pega a Espanha, que também é bastante quente, lá você tem um tratamento dos gases com odor e com... Ok. Isso aí é à frente do terminal. A comporta aí, provavelmente, os caminhões, exato. Aí alguma coisa desse tipo, imagina. Esses prédios, eles normalmente são projetados, isso aqui depende muito do projeto. Cada arquiteto, ele imagina uma forma para esse edifício. Normalmente, eles são projetados para não remeter a uma central de coleta de resíduos. Legal. Lá fora, esses prédios, eles estão espalhados no meio do bairro. É um conceito diferente que a gente não está acostumado aqui a ver no Brasil. Lá, os centros de tratamentos estão nos bairros, né? Você não precisa sair dos bairros para tratar seu resíduo. Aqui são pontos típicos de coleta, está em sueco, mas o que você tem ali do laranja é o lixo comum, o verdinho é o orgânico e o azul, o azul é papel e o verdinho é orgânico. Vamos lá, a gente está nos últimos 10 minutos. Sim. Aqui o terminal aberto, como é que é? Para ver que não é uma área muito grande para você coletar 3 tipos de resíduos separados. Imagina, se eu consigo ver lá no fim, no fundo, aquele equipamento que você falou, acredito eu lá, de separação. Né? É que nós temos várias tecnologias, não temos tempo para demonstrar todas. O da direita aqui, para a nossa direita, aqui olhando para o painel, ele tem compactação. Os outros dois que recebem material orgânico e papel, eles não são compactados. O orgânico porque ele já é bastante denso. E o papel depois para facilitar a triagem no centro de triagem que ele é destinado. Ótimo, próxima. Olha lá, bem diferente uma da outra. Isso aqui são as papeleiras. Nós temos um sistema que ele substitui as lixeiras de rua. Com o mesmo princípio, em vez de você ter o pessoal da limpeza pública esvaziando todas as lixeirinhas de rua e depois deixando os sacos para um caminhão vir buscar. Aqui é por sucção também. Aqui é por sucção também. Então você substitui todas as lixeiras de rua por sistemas com sucção. Uma outra implantação. Mas super tranquilo. Ele é tranquilo, ele não agride. Dependendo do formato, esse é um formato mais simples que a gente tem. Mas você não é uma coisa que... Ele não agride, você não harmoniza com o local. Que aqui acho que não está a foto, mas o ponto de Barcelona, ele remete a uma caixa postal, sabe aqueles antigos... Eu acho que tem, Fábio. Eu acho que, não lembro se essa foto veio. Aqui as fotos estão mais do lado sueco, né? E são bem simplistas, uma portinha com o dizer em cima. É lógico que o sueco tem uma cultura de segregação de resíduos muito avançada, então funciona maravilhosamente bem. Olá. Aqui já são dos projetos aqui em São Paulo, esse aqui é do hospital, do Sírio-Libanês. Aqui é a implantação do sistema vertical, esse é o sistema de ventilação dos dutos. Independente do sistema ter sucção na parte horizontal, a parte vertical ela tem uma exaustão constante para você evitar a formação de possíveis gases explosivos dentro da tubulação. Então isso aqui era na fase inicial de construção. O Sírio, nós estamos finalizando justamente a parte vertical. Lá a coleta será também por piso, então você tem portas de coleta tanto para resíduos quanto para roupa, porque o nosso sistema também tem uma variante que coleta roupa dos quartos e do pessoal dos médicos, né, para levar para a lavanderia. Então, esse aí é só a parte da ventilação. Vamos lá, próxima. Deve ter aí. Aí, da época da implantação das comportas, ainda não tinha o revestimento. Toda a parte de comunicação, né? Aqui são as 3 comportas de resíduo. São painéis que você acompanha todo... Não, é a porta mesmo, onde o usuário vai... A gente estava montando a entrada dos andares. Perfeito. O painel ele vai ficar lá no terminal. A central de comando é lá no terminal.
Aí é o isolamento, porque são já atendendo ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Tá. Diferente de outros lugares do mundo, aqui a gente teve que fazer algumas adaptações para o sistema poder ser aceito. Uhum. Isso aí é o revestimento. São solicitações pertinentes? São. Okay. Foi tranquilo, até o Corpo de Bombeiros foi bastante evidente, fez o papel dele. Tá. Aqui já as portas acabadas. Então há uma chave, há uma... na verdade, no hospital, ela só funciona com o uso da chave. O colaborador tem que ser uma pessoa, não é qualquer um que pode abrir essas portas. Então você tem, aí na época da montagem ainda um pouquinho, a primeira foto ela já era acabada, aquela sendo montada, a parte elétrica do sistema. Aqui de novo as lixeiras, voltamos lá para Estocolmo. Aqui. Fica muito legal. Aqui de novo, é aquilo que eu falei, em vez de você ter uma lixeirinha que alguém vai ter que passar para limpar, ela se limpa sozinha. E nós temos uma variante agora lá na Suécia, que isso ainda não saiu para o mundo inteiro, só está sendo usado lá, cinzeiro. Cinzeiro para os fumantes. O fumante dali do lado, ele tem um ponto especial onde ele bate as cinzas e o sistema também já leva embora. Olha só. Isso ainda não está... Esse aqui já é o Parque da Cidade, é o mesmo conceito. Os dois projetos estão mais ou menos na mesma fase. Tá. O hospital, evidentemente, já numa fase mais avançada de colocação de portas. O Parque da Cidade ainda está na fase de montagem inicial dos tubos, a parte mecânica, digamos assim. Então ainda está numa fase bem inicial. Os dois sistemas, tanto o Parque da Cidade quanto o hospital, aqui no Brasil, só devem entrar em atividade do meio do ano para o final do ano de 2015. Então nós ainda temos mais ou menos um ano e meio para que a gente possa ver os dois sistemas. O Parque da Cidade em etapas, né, que eles estão... Exato. Eles têm, a primeira vai ser a Gleba C, onde vai estar o terminal, neste caso. Mas os dois, a gente não sabe ainda quem vai ser o primeiro sistema a entrar em operação. Porque sempre tem um pouco de atraso, em função de atraso da própria obra em si. Aqui outros pontos de coleta, é aquilo que eu disse, o arquiteto ele tem um certo grau de liberdade para dar a cara que ele quiser para esse ponto de coleta. Zero, não parece um ponto de coleta? Jamais. É tranquilo. Isso aí, por exemplo, que a foto não mostra, isso é dentro de um condomínio de edifícios lá, Hammarby também, eles têm vários prédios residenciais de até 5 pavimentos, 4, 5 pavimentos. E aí o usuário vem, desce, descarta seu lixo e o sistema faz o papel dele. Ótimo, vi umas fotos, eu estou até acompanhando aqui o nosso horário, a gente tem 5 minutinhos para eu fazer as minhas considerações finais. Obviamente que São Paulo, a gente vê, mais uma vez pegando São Paulo como exemplo, lixeiras, por outras cidades também, lixeiras totalmente degradadas, vandalismo, o que se gasta às vezes com isso, não é? A coleta disso. Obviamente a gente sabe que tudo anda um pouco devagar, mas a gente não deixa de sonhar, né? Não, eu acho que vai vir com o tempo, não muito distante, eu acho que é uma tecnologia nova para o Brasil, a gente sabe da dificuldade de chegar com uma nova tecnologia aqui no país, é difícil mudar o raciocínio das pessoas, elas estão habituadas a certos padrões, a certos estándares, e você quebrar isso leva um certo tempo. O nosso sistema ele tem essa peculiaridade que para ser instalado ele tem que sair rasgando as vias, então é um complicador. Você pega qualquer administração pública, qualquer intervenção nas vias como cidades como São Paulo é problemática, então a gente é ciente disso, a gente sabe disso, mas a gente sabe que é uma tecnologia que ela veio para ficar e vai ser o futuro. Dificilmente lá na frente vai ter alguém que não use o sistema para coletar o lixo. É a tendência futura. Na Europa já é bastante utilizada, na Ásia, no Oriente Médio. Fora o que agrega para a saúde, elimina ratos, baratas, odor, é muita coisa, né? Você tem menos contato com resíduo, você tem um risco de acidentes menores, tanto dos usuários como dos trabalhadores do setor de resíduos, porque você não tem gente correndo atrás de caminhão, você não tem toda essa exposição das pessoas a certos riscos inerentes do sistema como ele é hoje. Você não tem lixo descartado nas calçadas, que no caso de São Paulo, por exemplo, já que a gente está aqui, é mais fácil de usar como exemplo, chuvas, que é o nosso grande problema, o lixo sai boiando. O sistema não tem esse problema, ele vai trabalhar embaixo de neve, sol, dilúvio, até em terremoto. Tem certos sistemas no mundo que estão instalados em zonas sísmicas, não, é lógico, se tiver um terremoto de magnitude, o sistema vai falhar, mas ele foi projetado para certas situações
lá na Ásia, para o Japão, que funciona mesmo com pequenos abalos sísmicos sem interrupção. Então é um sistema bastante consolidado, bastante robusto do ponto de vista do seu desenvolvimento e utilização. Fábio, eu queria agradecer sua participação, de verdade, parabenizar pelo trabalho. Realmente sou fã desse trabalho desde a época em que eu conheci no Parque da Cidade. Eu queria deixar o espaço aí para você deixar site, telefone, caso necessário. Fica aí os contatos, Fábio. Ok, muito obrigado a você. Bom, quem tiver mais interesse ou dúvidas, nós temos um site brasileiro, é www.envac.com.br. Um C mudo, né? Envac? Envac é NVAC. E se quiserem fazer qualquer questionamento, nós também temos um e-mail, tanto pelo site, pode entrar pelo site e nos mandar qualquer questionamento que queira, ou então no e-mail geral nosso, que é envacbrasil@envac.com.br. Qualquer questionamento que seja, curiosidades ou ideias, eu mesmo exemplos, não consegui né? completar todas as minhas curiosidades aqui. Às vezes o tempo a gente fala que uma hora é bastante, mas passa muito rápido. Eu mesmo não consegui colocar o vídeo que eu queria colocar, tinha um vídeo, mas o vídeo está disponível no site deles também, tá? Não tá? Tá, verdade. Tá, é logo na página principal. Mas obrigado, Fábio. Imagina, obrigado a você, Alan. A todos uma boa tarde. Gente, obrigado. Eu conversei agora com o Fábio Colella, diretor da Envac, dizendo a vocês que o programa é sempre nas segundas-feiras, sempre às 2 horas da tarde, mas eles ficam como reprise no nosso site, que é o revistagreenbuild.com.br. Lembrando também que nós recentemente fizemos uma pesquisa com o mercado da construção civil sustentável, uma pesquisa inédita que não existe no mercado, justamente para que você, profissional que trabalha nesse setor, possa conhecer um pouquinho mais do que é a construção civil sustentável. Foi uma pesquisa dividida em 3 categorias, que também está disponível. Você pode entrar, dar uma ligada para nós no telefone 11 35 86 4199, caso queira adquirir essa pesquisa. Então, até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.